Namaste, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo, daqui fala de Chi. E hoje, meus caros amigos, eu estou aqui a fazer-vos este vídeo porque vos prometi que ia fazer um storytime sobre isto e nunca o cheguei a fazer, portanto, chegou a altura, chegou o momento. Portanto, no storytime de hoje eu vou-vos estar basicamente a contar a história, por assim dizer, da minha praxe, da praxe da minha faculdade, como é que tudo aconteceu, pelo menos no momento em que eu lá estive, como é que tudo surgiu nestes últimos anos, e vou contar-vos exatamente aquilo que eu sei, pá, que eu retirei do que me contaram e do que eu presenciei, ok? Pá, e basicamente a nossa história começa num período em que eu ainda não estava naquela faculdade, ok? Eu cheguei mais tarde, mas tenho que vos contextualizar até à parte em que eu cheguei. Portanto, basicamente, antes de eu chegar, existia um grupo muito unido de caloiros. Basicamente, os caloiros davam-se todos bué da bem, estava tudo bué da ótimo, o pessoal não tinha stresses, só que, entretanto, por alguma razão que eu não sei, nunca me chegaram a contar, houve um grupo grande de pessoas que se separou, ok? Basicamente uns foram para um lado, outros foram para o outro, e quando eu cheguei àquela faculdade, esses dois grupos estavam chateados, ok? Tipo, não se falavam, não se davam, etc. O que aconteceu foi que isso começou por criar uma grande divisão nos calores da minha faculdade, ou seja, quando nós entramos, quando eu e o meu grupo pessoal entrou, basicamente cada um teve que escolher o seu padrinho e madrinha, como é normal na praxe de qualquer faculdade. E essa escolha basicamente fez com que uns fossem a escolher o pessoal de um grupo e outros fossem escolher o pessoal do outro grupo. Pronto, para contextualizar a minha entrada, eu acho que já contei esta história várias vezes, mas vou contar outra vez. Basicamente eu entrei naquela faculdade um bocado à toa, porque não sabia se era mesmo aquilo que eu queria ou não. Depois mais tarde vim a perceber que sim, mas pronto, entrei um bocado à toa e logo no dia das inscrições, para irmos buscar os horários e etc, para nos inscrevermos nas cadeiras, eu conheci logo para aí 5 dos meus melhores amigos, basicamente neste momento. Pá, dou-me com eles ainda, tipo, fazemos jantares e cenas assim. Ainda na passada sexta-feira estive com eles num jantar. Epá, e basicamente é o pessoal que ele veio para a vida daquela faculdade, mas pronto, foi engraçado tê-los conhecido tão cedo. Epá, e formámos logo ali um grupo, éramos 5 rapazes, formámos logo ali um grupo bacana de pessoal. Pá, e durante o início, durante as primeiras aulas, nós andávamos sempre juntos, até que começaram a vir outros rapazes para o nosso grupo também. Pá, o pessoal que eu conheci logo ao início foi o Luz, o Nandes, o Lemes e o Fred. E depois mais tarde veio o Pardal, o Cardoso, o Diogo. Pá, e foi tudo em ocasiões estranhas, porque acho que o Nando já tinha estado com o Pardal numa cena que era a Academia Júnior, que acontece todos os anos na nossa faculdade, que é tipo uma cena em que os putos vão no verão ver como é que a faculdade é e ver se curtem lá estar ou não. Tem algumas cadeiras ou exemplos de cadeiras para verem como é que o curso é, etc. E acho que eles já se tinham encontrado lá, e então depois, quando se encontraram mesmo no curso, pá, conheceram-se e lembraram-se um do outro. E entretanto o Cardoso, como era amigo do Pardal, veio também para o nosso grupo. Pá, e acabámos por nos juntar. O Diogo foi engraçado porque o Diogo veio falar comigo depois de uma aula de espanhol em que só estava eu, ele, o Salvador, que era um amigo nosso. Olha, o Salvador que canta com a Mia Rose, basicamente tem uma música que a Mia Rose era uma das únicas pessoas que estava connosco naquela turma. O resto era só raparigas, portanto era uma turma de 30 pessoas, e os únicos rapazes que lá estavam era eu, o Diogo e o Salvador. Pá, foi um bocado estranho. Anyway, mas pronto, o Diogo acabou por depois da aula vir falar comigo e me perguntar se era na boa juntar-se a nós, porque nós éramos uns 10 gajos já naquela altura. Pronto, o Diogo juntou-se a nós e ficámos um grupo de uns 10 ou 11 gajos, já não me lembro. Mas pronto. Entretanto, começámos a ser reconhecidos interiormente, ou seja, nós próprios dizíamos que éramos os bombeiros da Católica, porque éramos só gajos naquele grupo, e então sentimos a necessidade de arranjar raparigas para aquele grupo. Isto tudo aconteceu antes da praxe, ok? O que é que acontece? Nós conhecemos outra rapariga do nosso grupo, que é a Mafalda, numa cadeira que é Metiques, que nós precisávamos fazer um grupo, e nessa cadeira só estávamos 3 pessoas, ou seja, só estávamos 3 rapazes, outros rapazes do grupo estavam a fazer um grupo com eles, e nós estávamos à espera de um amigo nosso que tinha faltado a essa aula. Só que infelizmente nós fomos obrigados a fazer o grupo nessa mesma aula, portanto tivemos que deixar o Nantes de parte, e tivemos que escolher alguém aleatoriamente. Pá, e eu virei-me para o Pardal e disse: man, tens aí essa miúda aí atrás de nós, fala com ela. Ele virou-se para trás, convidou a Mafalda para o nosso grupo, ela entrou no nosso grupo de Meticos, e depois, durante a praxe, e aqui que é importante explicar, estas pessoas, a Mafalda e outras 2 raparigas, a Bia e a Filipa, juntaram-se ao nosso grupo. Conclusão. Como é que isto tudo se processou? Isto foi só um contexto para vocês perceberem como é que foi a minha entrada naquela faculdade e etc. Eu sinto que este storytime vai ficar enorme, mas pronto, não tem mal. Basicamente eu entrei naquela faculdade, pá, de forma bué à toa. Já tinha um grupo bué feito de amigos, foi fixe, já tínhamos ido ao Real do Técnico, já tínhamos estado todos juntos. E depois, quando a praxe bateu,
Nós não estávamos à espera, porque houve uns gajos do nosso grupo, tipo o Nandes e etc, que entraram às 8 da manhã e levaram logo com a praxe, logo desde cedo. Só que eu, o Luz e o Lemos entrávamos às 11h30. Epá, e como entrávamos às 11h30 nesse dia, chegámos lá e não vimos nada, ou seja, aquilo estava bem vazio. E entretanto, enquanto estávamos à espera para entrar para as aulas, estávamos a falar cá fora, e passa o Nandes por nós com um grupo de trajadas, e aponta para nós e diz: aqueles ali são calores. E nós, pronto, estamos fodidos. Pá, basicamente elas escoltaram-nos para a praxe, cagaram-nos bué, pronto, e aquela cena que faz parte da praxe, vocês já sabem. Pronto, a partir daí, pá, a praxe foi correndo bué da bem, nós formámos um grupo ainda maior de pessoas, nós éramos, pá, uns 15 já, porque vieram outras raparigas interessantes para o nosso grupo, a Inês, a Janitz, a Verónica e a Catarina. Epá, e pronto, e ficámos um grupo bué grande de calores que ficou sempre junto até basicamente ao final desse ano. Pá, e as coisas correram muito bem porque nós éramos daquele tipo de pessoas que andávamos sempre para a frente. Quando havia festas ou cenas assim, nós chegávamos sempre à frente e assinávamos logo, punhamos logo o nosso nome nas cenas, a dizer nós vamos já, pagávamos logo no próprio dia em que abriam as inscrições. Pá, isso potencializava em que os outros calores viam que ia gente, ou seja, quando nós nos inscrevíamos, o pessoal da comissão podia logo dizer: epá, nós já temos 15 inscrições, e os calores ficavam: é lá, 15 pessoas já vão, pronto, então vou-me inscrever. Pá, basicamente era assim que resultava, e era sempre o nosso grupo todo que se inscrevia primeiro. Conclusão. O que é que acontece? Nós, quando foi-nos pedido para escolhermos os nossos padrinhos, por acaso, a maior parte de nós escolheu os padrinhos que faziam parte do mesmo grupo. Ou seja, cada um foi para aquelas pessoas. Eu não vou estar aqui a dizer nomes porque acho que é parvo, mas pronto. Fomos todos para as mesmas pessoas, que se inseriam no mesmo grupo de praxe. Só que houve algumas pessoas do nosso grupo que foram para outras, mas depois, eventualmente, à medida que o ano foi avançando, acabaram por cagar nas pessoas do outro grupo. O que é que acontece? Houve também outros caloiros que não eram do nosso grupo que escolheram as pessoas do grupo do outro lado. Ou seja, como é que eu vos hei de explicar? Vocês lembram-se que eu vos mencionei que havia 2 grupos antes de eu entrar para a faculdade. Nós escolhemos o grupo deste lado e houve outro grupo de caloiros que escolheu os padrinhos deste lado, ok? E o que é que isso fez? Fez com que nós nos separássemos. E como ali aquela faculdade era muito disso que disse e muitas histórias e pá, e o pessoal inventava bué, parecia um secundário. Basicamente nós levávamos como bué brainwash da parte do pessoal do nosso grupo, e os gajos do outro lado levavam como bué brainwash do grupo deles. Pá, o que aconteceu foi que criou assim uma certa rivalidade entre nós, estão a ver? Para quem é que eram os maiores, quem é que eram os melhores calores. Pá, essas cenas que se criam eventualmente na praxe. Só que a nossa cena não era uma coisa amigável, nós não gostávamos mesmo das pessoas do outro grupo. É assim, eu dou-me com algumas hoje em dia, pá, são pessoas incríveis que eu não tive a oportunidade de conhecer por causa destas rivalidades parvas e nunca tive interesse por causa disto, mas depois, à medida que os anos foram passando e as pessoas que eram nossos padrinhos e etc, eu não vou estar a dizer que o meu padrinho fez isto, porque o meu padrinho nunca entrou nesta cena. O meu padrinho sempre foi uma pessoa que promoveu bué a união e sempre foi um gajo que quis que nós nos dessemos com toda a gente. Foi mais do lado de outras pessoas que faziam parte desse grupo, e por isso, pá, eu não posso estar aqui a acusar injustamente o meu padrinho disso, porque o meu padrinho nunca fez parte dessa cena, mas pronto. Aliás, o meu padrinho já era de 3º ano, ou seja, ele nem sequer era de 2º, e foram o pessoal de 2º ano é que criou esta rivalidade. Pronto, conclusão, esta rivalidade existiu e eventualmente acabou por passar para o ano a seguir. Ou seja, no nosso 2º ano, no ano em que eu trajei, no primeiro ano em que eu trajei, o que aconteceu foi que, pá, cada um de nós teve os nossos afilhados, obviamente. Eu nesse ano tive 4 afilhados, e o pessoal do meu grupo também teve montes deles. Pá, e isso acabou por fazer com que houvesse outra vez calores que escolhessem padrinhos de um grupo e outros que escolhessem padrinhos de outro grupo, percebem? Pá, e mais uma vez, a praxe nesse ano eu lembro-me que foi horrível, pá, tipo, nem teve nada a ver com o presidente, porque o presidente era o Lourenço e o Lourenço era ganda maluco. Pá, gostei bué do Lourenço. Adoro o Lourenço de morte, pá, é um gajo com quem eu me dou bué hoje em dia ainda. Mas o que aconteceu foi que, pá, a praxe foi um bocado merdosa porque houve pessoal do grupo que não era do meu, era do outro grupo, tentou sabotar completamente a praxe e fazia, tipo, jantares no mesmo dia em que nós íamos fazer praxe. Pá, isso foi um bocado merdoso. Levava os calores deles para os jantares deles e, tipo, a praxe ficava às moscas. Estão a ver durante o ano. Pá, isso é um bocado merdoso, mas pronto. E isso fez com que esse ano, os calores desse ano fossem um bocado... pá, não tivessem muito espírito académico, estão a ver? Não tivessem muito focados na praxe, tivessem um bocado a cagar para aquilo. Conclusão. No meu 3º ano eu já estava em charges, ou seja, já era juiz do Tribunal de Praxe. O pessoal do meu grupo, o Nuno já era presidente da comissão,
e a Filipa, que é uma das nossas amigas do nosso grupo de calores, era a vice-presidente, pá, e o Pardal era o vice-presidente da AE, portanto nós tínhamos basicamente tipo as cenas todas na faculdade, mandávamos em tudo. Pá, e o pessoal do outro grupo era um bocado ressabiado em relação a isso, confesso-vos. E pá, e tentaram mais uma vez sabotar um bocado a praxe. Só que nós tentámos que as coisas mudassem logo ao início porque pensámos, epá, não podemos deixar que as coisas que aconteceram até aqui, que este ciclo vicioso de calores que não gostam de outros porque os padrinhos dizem que não curtem dos outros, aconteça outra vez. E então o que é que fizemos? Fomos falar com aquele pessoal de que não gostávamos e dissemos, pá, pessoal, é assim, por muito que nós não gostemos uns dos outros, pá, vamos tentar que as coisas resultem, vamos tentar, pá, que os nossos calores não percebam cá esta cena entre nós. E pronto, e vamos ver se as coisas correm bem. Epá, e durante uns tempos as coisas correram bem, só que depois começámos a ouvir que o pessoal do outro grupo andava a dizer que nós éramos grandes otários e que tínhamos sabotado as eleições da comissão e cenas assim, estão a ver? Cenas tipo que o pessoal ressabiado diz. Conclusão. Isto basicamente, a praxe da minha faculdade, eu sei que a maior parte do pessoal que não teve na praxe ou que ainda não entrou para a faculdade, etc., não vai perceber. É uma cena muito... Pá, é uma luta por poder um bocado estúpida, estão a ver? E eu sinto que isto é necessário porque eu acho que as pessoas crescem com isto, mesmo. Eu acho que as pessoas, ao perceberem que estão a ser tão sedentes de sangue por uma porcaria de uma cena de uma faculdade, pá, percebem que no futuro, num trabalho, não podem fazer este tipo de coisas, estão a ver? Pá, e acho que isso ajudou a que as pessoas não tivessem tanta sede pelo poder. Mas enfim, pá, o que aconteceu foi que esse ano, esse nosso terceiro ano, pronto, teve esses percalços, mas correu super bem. Acho que os calores em geral se davam todos bué da bem. Eu dava-me com todos os calores, literalmente, acho que não houve divisão nenhuma. Os calores, a maior parte deles estavam connosco, com o meu grupo, e por isso correu bué da bem. E pá, e foram pessoas que foram bem ensinadas em relação ao que é a praxe. Conclusão, no ano a seguir, quem foi para a frente da comissão foi o ano antes do meu, ou seja, o ano em que eu prachei no meu segundo ano e que foi aquele ano um bocado mais merdoso. Portanto, esse foi o ano, pá, eu já estava no meu quarto ano, já estava em mestrado, quando cheguei a esse ano de praxe. Pá, e os calores eram super indisciplinados, man. Eles estavam-se a cagar bué para aquela merda. Pá, não tinham um mínimo de... Não vou dizer interesse porque eles até gostavam de praxe. Só que estavam-se mesmo a cagar, tipo, não havia regras para eles, estão a ver? Pá, eu lembro-me que fui à primeira semana de praxe, trajei tudo, e tive lá que mandar uns discursos lixados porque os gajos estavam completamente malucos da cabeça. Pá, esses calores eram doentes, literalmente. E esse ano também não correu muito bem porque o pessoal de segundo ano tentou lixar um bocado as coisas, e era pessoal que não sabia tipo, estar à frente de uma cena. Estão a ver? Era pessoal que não sabia organizar coisas, eram bué desorganizados. Fui eu e o Nuno que tivemos que ir ajudar a falar com os postos do rally, só para vocês terem noção. Pessoas de quarto ano que já nem sequer estavam na licenciatura, estavam em mestrado, tiveram que ir ajudar a comissão a organizar cenas, que é ridículo, é impensável, nunca aconteceu. Mas pronto, pá, nós como somos bastante na boa, tipo, ajudámos e fizemos o nosso papel e nem sequer levantámos ondas nem nada. Mas as coisas não correram nada bem nesse ano, foi uma porcaria, sinceramente, acho que foi o pior ano de praxe que eu já vi naquela faculdade. Pá, e no ano a seguir foi o ano dos meus calores, ou seja, das pessoas que eu prachei no meu terceiro ano, e as coisas já correram um bocadinho melhor, só que também lá está, os putos do ano passado que depois ficaram pastrantes, ou seja, estavam no segundo ano de praxe, pá, eram trajados bué também malucos da cabeça, ou seja, como foram calores malucos da cabeça, começaram a ser trajados malucos da cabeça, então basicamente não obedeciam a nada, tipo, faziam o que lhes apetecia, pá, e era bué difícil de controlar. Lembro-me que também tive que discursar outra vez nessa semana de praxe para dizer que, tipo, pá, que as coisas estavam ridículas, e que havia web só que se davam mal uns com os outros e falavam mal uns com os outros à frente dos calores. Pá, e depois isto é assim, eu sei que isto está a parecer um bocado confuso para vocês, mas eu acho que tenho que fazer este vídeo basicamente para vos avisar de como as coisas podem ir pelo cano abaixo, porque esta cena de haver tanta rivalidade faz com que vocês, por muito que tentem organizar uma coisa em condições e que tentem passar para os calores, que querem que tipo, eles tenham uma boa integração e etc., acabam por desintegrar pessoas. Ou seja, como é que eu vos hei de explicar? Vocês até podem integrar alguns calores no vosso grupo, mas esses calores não se vão dar com toda a gente. E eu acho que o espírito da praxe é vocês darem-se com toda a gente. Epá, isso na minha faculdade não resultou muito bem, até porque houve bué de cenas, mano, vocês não têm ideia. Houve bué de cenas, bué... Pá, já passou até de rivalidade, houve pessoal que se quis bater mesmo. Para cenas bué parvas, tipo, cenas de gajas e etc. Até o meu próprio grupo teve bué cenas de gajas e tipo, literalmente estavam-se bué da mal.
E pronto, depois felizmente essas cenas voltaram ao normal, o meu grupo continua-se a dar bem, ainda hoje nos damos todos bué da bem, esquecemos essas cenas, pusemos essas cenas de lado. Mas pronto, as coisas foram um bocado agressivas. Conclusão, isso culminou tudo em que a praxe agora esteja, na minha opinião, um bocado merdosa, sinceramente. Da última vez que lá fui não achei que aquilo tivesse nada de especial. Mas pronto, como já saiu da minha jurisdição e eu não tenho que dizer nada, hopefully, os calores do último ano, ou seja, os calores que foram praxados o ano passado, este ano são pessoal decente, e eu sei que são. Foram praxados pelos meus putos de terceiro ano, foram ensinados a serem trajados em condições, e eu acho que eles para o ano vão fazer um bom trabalho enquanto trajados, sinceramente acho que sim. Portanto, vamos ver, man, no que é que a praxe da minha faculdade vai dar. Mas espero que ela volte ao lugar, porque sinceramente eu não estou a ver aquilo voltar ao lugar, sinceramente, estou a ver aquilo demasiado disperso. Mas pronto, enfim. Basicamente foi isto que aconteceu e a moral da história é, pessoal, não se deixem levar por merdas de grupo, porque não vale a pena. Eu sei que existe sempre rivalidades entre a faculdade e eu sei que há sempre esta cena de secundário, por muito que nós por muito que nós sejamos adultos ou whatever, há sempre estas merdas de secundário durante as faculdades e portanto, tentem-se dar bem, ou pelo menos se não se derem bem com as pessoas, não andem a dizer aos calores que não curtem nelas, porque isso é estúpido, estão a ver, é só parvo. Em vez de promoverem o ambiente bacana de praxe, estão basicamente a criar, em vez de promoverem basicamente o ambiente bacana de praxe, estão basicamente a promover, rivalidades e etc, que não fazem sentido nenhum. Portanto, guys, foi o Storytime de hoje, espero que vocês tenham gostado. Foi um Storytime um bocado random, mas como vocês tinham pedido para eu fazer isto, eu decidi fazer. É um bocado desconexo, porque não há nenhuma forma de eu vos contar esta cena sem falar em nomes e sem, especificar coisas que não posso. Nem é não posso, é não devo, porque acho que é um bocado mau. Mas pronto, espero que vocês tenham entendido o seguimento da história. E pronto, e é isto. Muito obrigado por verem o vídeo, guys. Portem-se bem. Vejo-vos daqui a uns dias com mais um. Deixem like se curtirem. Sigam-me nas redes sociais se curtirem também. E subscrevam ao canal se curtirem também. Muito obrigado por verem outra vez, pessoal. Portem-se bem. Grande abraço, dudes.